Através da transformação de paisagens, o convidado de hoje deixa muito de si na cidade, no país e também no mundo. A requalificação dos espaços públicos da Ribeira das Naus em Lisboa, o Jardim da Cordoaria no Porto, a ETAR de Alcântara e o Parque do Tejo e do Trancão são alguns dos projetos da sua autoria, em que esteve envolvido com o ateliê que fundou e onde é diretor, a ProAP. Tem mais de 30 anos de carreira, é um dos maiores arquitetos paisagistas em Portugal e com certeza que, para muitos apaixonados pela área, dispensa mesmo apresentações. Licenciou-se em Arquitetura Paisagista pelo ISA e é mestre na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona. Agora, do outro lado, leciona na Academia de Arquitetura de Mendrisio, na Suíça. Tenho comigo o arquiteto paisagista João Nunes. Bem-vindo, João. É um prazer recebê-lo aqui. Um prazer estar aqui. Vamos a isto. Eu vou começar com uma pergunta muito fácil. Lisboa é a cidade mais bonita do mundo? Eu costumo dizer isso. É mesmo uma frase que eu repito com uma certa ironia nas conferências que faço. Cada vez que aparece uma imagem de Lisboa, refiro-me a Lisboa como a cidade mais bonita do mundo. Faço disso já uma espécie de piada, não é? Já qualquer coisa que as pessoas que já viram conferências minhas estão à espera que aconteça, mas de qualquer forma não deixa de ser o sublinhar de uma convicção que tenho. Creio que Lisboa é realmente uma das cidades mais bonitas do mundo. É uma cidade onde se consegue perceber um tipo de beleza que está no viver, que não está necessariamente na imagem, não está no penteado da cidade, mas que está no seu caráter, está no seu cheiro, está na sua consistência, está no seu sabor, está nas próprias maneiras de viver que ela oferece. E está na enorme liberdade que se pode ter em Lisboa. E eu creio que tudo isso faz parte da sua beleza. E tudo isso é a sua beleza. Quando diz liberdade, fala em que sentido? Falo no sentido em que viver em Lisboa era possível com alguma liberdade, mas era sempre muito controlado esse viver era sempre muito controlado por circunstâncias de uma moral bastante pesada que eu sentia, que tinha a ver com as relações entre as pessoas, com as relações sociais, com um certo peso do que deve ser e de um bom comportamento. E eu creio que neste momento esse peso se aligeirou e Lisboa se transformou efetivamente numa cidade muitíssimo mais livre, com todos os riscos que daí possam advir, mas que efetivamente se transforma num modo de viver muito, muito atraente e que tem uma enorme capacidade de atração para muitas pessoas. É talvez uma das grandes razões pelas quais as pessoas vêm para Lisboa, é essa enorme sensação de liberdade. É o clima e essa enorme sensação de liberdade. E qual é que é a sua zona favorita da cidade? Aquela onde eu moro. É a zona da Estrela e de Campo de Ourique. É uma zona que eu gosto muito como zona para viver, mas sobretudo creio que Lisboa é uma cidade que se vive sem ser por zonas. É uma cidade onde um pequeno passeio de sábado de manhã nos leva ao Príncipe Real e depois ao Chiado e depois à Baixa e depois ao Rio e depois voltar. É uma cidade que tem uma escala que permite ser apropriada em pequenos passeios de uma maneira muito fácil, muito confortável, muito... E que não vemos muito noutras cidades, não é? A questão da escala creio que é um instrumento fundamental para a construção dessa beleza, para a construção da beleza da maneira de a viver. O facto de nos podermos deslocar a pé de uma maneira muito fácil e dessas deslocações nos levarem a sítios muito diferentes, com ambientes muito diferentes, com caráteres muito diferentes, não é? Nós descemos, eu vivo aqui ao pé do Jardim da Estrela, deixo a calçada da Estrela e passo por 3 zonas completamente diferentes, não é? Uma zona... Sem dúvida. E depois chego ao Poço dos Negros, por exemplo, que é uma outra zona que tem um outro caráter completamente diferente, parece que estou noutro mundo. Depois atravesso a zona do Poço dos Negros e estou na zona do Aterro, onde ainda tenho outras sensações. Depois chego à Beira-Rio e ainda tenho outras. Portanto, é uma cidade muito variada, muito diversa, com muitas diferenças. Desde sempre viveu em Lisboa?
Sim, sempre vivi em Lisboa. Mesmo quando estudava fora, e mesmo agora, quando trabalho muito fora, posso estar a semana toda fora, mas estou 2 dias ou 3 por semana em Lisboa, o que me dá sempre a sensação de viver sempre em Lisboa. E o suficiente para recuperar energias na sua cidade, não é? E em termos de jardim, qual é para si o jardim mais bonito? Isso é uma pergunta muito difícil. Sobretudo porque os jardins, como as pessoas, têm momentos felizes em que estão muito bonitos, depois têm momentos em que estão menos felizes, em que a manutenção se deixa um pouco perder por razões de custo. Há evidentemente um jardim que sobrevive a essas flutuações porque tem sempre uma enorme capacidade de financiamento na sua manutenção e reconstrução, que é o Jardim da Gulbenkian, e que por isso é um dos meus jardins preferidos da cidade de Lisboa, sem dúvida nenhuma. É o sítio onde eu aprendi a querer ser arquiteto paisagista e onde a curiosidade pela capacidade que nós temos de construir novas naturezas, não é? De construir naturezas não naturais, naturezas artificiais, de construir sistemas que funcionam mais ou menos como os sistemas naturais, mas que são feitos por nós, pensados por nós, domesticados por nós em função das nossas conveniências e das nossas lógicas e das nossas necessidades de conforto. Foi o espaço onde eu aprendi isso, onde eu percebi pela primeira vez que isso era possível e que era isso que eu queria fazer. Mas gosto muito do Jardim da Estrela, gosto muito do Jardim do Ultramar, gosto muito do Parque do Tejo, apesar de agora, por exemplo, estar a viver um momento de manutenção bastante fraco, mas creio que também essa capacidade de resistir a esses maus momentos, que eu já vi, por exemplo, no Jardim da Estrela, que já ouvi bastante Sim, exatamente. a atravessar períodos difíceis, a capacidade de atravessar esses desertos de recursos e esses momentos infelizes de manutenção também tem muito a ver com o próprio caráter dos sítios e com a sua resistência, com a sua capacidade de sobreviver a maus momentos, sem perder a dignidade e o caráter. Creio que isso também são qualidades que interessa perceber e que interessa sublinhar nos vários espaços. Claro, e sem dúvida que nos últimos anos tem acontecido mais algum investimento ou algum recordar ou reviver, começar a revivermos um pouco a nossa cidade, não é? É algo que eu também gostava de falar aqui um bocadinho consigo hoje. Para si, João, recuperar, reconstruir sobre algo ou criar algo do nada? Não, nunca criar algo do nada. O nada não existe no mundo. O nada é uma assunção arrogante de quem acha que tem o rei na barriga, não é? Que chega pela primeira vez a um sítio e que descobre coisas que evidentemente já lá estão e que já toda a gente descobriu. Não, o que nós fazemos é sempre acrescentar, às vezes pouco, e sobretudo aquilo que me interessa muito é quando nós conseguimos acrescentar imenso ao espaço fazendo muito pouco. Creio que esse é o grande desafio naquilo que nós fazemos. É quando nós conseguimos perceber como é que com muito pouco esforço de transformação, com muito pouco investimento, com muito pouca despesa, com muito pouco gasto, nós conseguimos produzir. É um pouco como na cozinha, não é? Como nós com um pão velho, um fio de azeite, 3 ervas e um pouco de alho conseguimos fazer coisas maravilhosas. Um jantar maravilhoso, sim. E eu creio que é também assim. Nós chegamos a um sítio e é evidente que se nós tivermos todos os recursos do mundo conseguimos sempre fazer coisas maravilhosas. Mas aí não tem sequer muito interesse. O que eu creio que é de facto muito interessante é fazer coisas maravilhosas com pouquíssimos recursos e sermos capazes de transformar radicalmente a maneira de viver um espaço e a qualidade que se pode ter na vivência desse espaço com recursos mínimos. Esse é o desafio. Quer em relação à instalação, à construção, quer em relação à manutenção. E eu creio que Portugal, por ser um país onde todos esses investimentos no espaço público tradicionalmente são feitos com muito poucos recursos, é uma ótima plataforma para se aprender isso. Tenho trabalhado em sítios onde a tentação do gasto, não é? A tentação da utilização de recursos quase infinitos para a celebração da vaidade de se poder tirar 3 fotografias a um sítio, são uma grande tentação para desaprender essa capacidade que nós aqui quase sem dar por isso temos, não é? Todos nós percebemos que se vive assim.
porque felizmente não vivemos numa cidade demasiadamente rica, só suficientemente rica para se estar bem, não demasiadamente rica para que o desperdício ou para que a vaidade possa ter um papel muito importante. E creio que isso faz parte também de viver em Lisboa, o que se aprende com a cidade, o que se vai colhendo dessa vivência, quase sem dar por isso, não é? De repente temos qualquer coisa dentro de nós que perguntamos como é que apareceu. No meu caso, a minha formação foi toda feita por professores que tinham experiências na Câmara Municipal, na Câmara Municipal de Lisboa. O professor Manuel Sousa da Câmara, que foi o meu grande professor, a minha grande inspiração, foi um homem que trabalhava efetivamente projetos pobres, trabalhava projetos de Câmara, projetos feitos com nada. E eu sempre achei que essa era a verdadeira maneira de trabalhar, a grande maneira. Tem algum exemplo em Lisboa de um tipo de trabalho que tenha tido um investimento muito baixo para o tipo de impacto que tenha tido? O Parque do Tejo e Trancão foi construído quase sem nada. Foi uma coisa impressionante. O Parque do Tejo e Trancão foi construído com pouquíssimo, foi construído com cerca de 1/3 dos recursos que, por exemplo, a Gulbenkian consome por ano a manter, para lhe dar uma ideia da relação das coisas. E com cerca de 1/5 dos recursos que hoje em dia se consideram os recursos médios na Europa para a construção de um parque daquele tipo. Foi, de facto, uma obra feita com muito pouco. De facto, e isto é algo que eu gostava de falar aqui também connosco, porque em algumas das entrevistas que li suas, fala sobre pegar no que já existiu sem grande saudosismo e perceber como é que se prepara a renovação, a dinâmica, etc. E conseguir manter aqui um papel muito giro, sem esforço, quase natural. Mas eu gostava de entrar aqui falando sobre a cidade em específico, como alguém que é chamado a pensar a cidade, como o João e com o seu ateliê, nos últimos 10, 20 anos, que foi uma altura de grandes mudanças na cidade, quais é que acha que foram os maiores erros e os maiores sucessos arquitetónicos ou de planeamento da cidade? Pode incluir os seus, ou não? Os meus erros, claro. Eu não estava a falar dos seus erros, dos seus Eu sei, mas também houve, claro que sim. Eu creio que eu não divido as coisas entre erros e sucessos, que creio que é uma maneira um bocado redutiva. Creio que todos os erros têm uma parte de sucesso, todos os sucessos têm uma parte de erro. E creio que a nossa aprendizagem se faz precisamente a tentar perceber o que é que há de errado nos maiores sucessos e o que é que há de sucesso naquilo que parece que foi um desastre completo. E eu creio que o que não posso dizer que neste período haja erros clamorosos na cidade de Lisboa. Creio que a cidade tem vindo a ser gerida com uma grande inteligência e com um grande bom senso nos últimos anos. Creio que houve a sorte de repente poder ter, através do turismo de Lisboa, uma grande capacidade de financiamento para o espaço público e para o financiamento de operações de espaço público. Recursos que têm vindo a ser bem utilizados, na minha opinião. E creio que estrategicamente talvez não tenha sido uma boa solução a solução escolhida para a drenagem de Lisboa, a solução dos grandes túneis que estão construídos, que estão em construção e que me parece que constituem mais uma pedra no grande edifício de uma aposta em sistemas demasiadamente engenheirísticos para a solução de problemas que são sobretudo metabólicos no nosso território, e creio que esse talvez possa ser apontado como um erro estratégico. Foi uma solução demasiadamente cara, é uma solução demasiadamente... Já agora pode explicar um pouco melhor, porque não percebi exatamente. Há alguns anos começou-se a pôr sobre a mesa toda a problemática relacionada com a drenagem de Lisboa, com as cheias de Lisboa. Nós vivemos períodos
dramáticos, não é? Lembro as cheias de 66, que tiveram consequências desastrosas em todo o concelho e concretamente na cidade, e evidentemente a impermeabilização crescente da bacia desde esse momento até agora só acrescenta problemas, porque reduz os tempos de concentração, faz com que as cheias sejam cada vez mais rápidas, porque se reduziram os territórios de infiltração e se aumentou o escorrimento veloz, superficial, e portanto as cheias são cada vez mais violentas. Por outro lado, temos também uma evidente modificação no perfil das próprias chuvadas, com chuvadas mais concentradas e mais longas, e portanto todo o quadro aponta para um agravamento das questões das cheias. O problema foi abordado de uma maneira, mais uma vez, muito corajosa, portanto sem tentar ignorar ou eludir o problema, e foram abordadas várias possibilidades de solução. A certa altura, essas possibilidades de solução foram reduzidas a duas grandes soluções. Grandes depósitos de acumulação, portanto, grandes buffers, grandes construções, grandes caixas, onde um enorme caudal poderia ser armazenado para depois ser reenviado para os sistemas de drenagem normais da cidade. E um outro sistema que propunha, pelo contrário, a abertura, a escavação de grandes túneis de drenagem que, no fundo, criassem alternativas de escoamento ao escoamento existente. E estamos a falar aqui no centro da cidade, Liberdade e Baixa, ou por toda a cidade? Estamos a falar da cidade toda. Essas obras foram feitas, escolheu-se o caminho dos túneis. Eu, sinceramente, creio que nenhum dos dois era a melhor solução, mas foi escolhido o caminho da drenagem concentrada em grandes linhas subterrâneas de drenagem e, evidentemente, foram iniciadas obras que eu considero muito, muito importantes, obras fundamentais para a resolução dos problemas da cidade, mas pergunto se não terão sido excluídas outras formas de as resolver que tratavam as questões da drenagem de outra maneira, através de sistemas superficiais de armazenamento e através da interpretação das bacias de uma forma um bocadinho mais global. E em termos de sucesso, já estava a dizer que pensa que há parte deste tema... Creio que o grande sucesso é aquilo a que nós podemos chamar o Espaço Público de Lisboa. O Espaço Público de Lisboa era qualquer coisa que, no fundo, era um espaço funcional, não é? Eram ruas, passeios, de vez em quando os passeios alargavam-se e as pessoas enfiavam data de carros nos sítios que eram criados por esses alargamentos, mas não havia propriamente uma ideia de espaço público, não é? Eu lembro-me ainda de estacionar o carro no Terreiro do Paço, que é uma coisa que agora causa arrepios a quem quer que seja, não é? E, portanto, a cidade conseguiu, em não muitos anos, passar dessa situação de absoluta inexistência de espaço público, Não havia esplanadas, os cafés não tinham esplanadas, não havia pouquíssimas esplanadas em Lisboa. Havia esplanadas da Avenida Liberdade, havia uma esplanada no Parque Eduardo VII e pronto. Depois apareceram as esplanadas ali das casinhas quinhentistas ao pé dos Pastéis do Belém, ao pé dos Jerónimos. Depois foram aparecendo mais. Mas havia muito poucas. Quando se queria almoçar fora em Lisboa, fora de portas ao ar livre, não era fácil arranjar coisas. E, de facto, umas coisas arrastaram outras. A invasão de turistas, o sucesso de Lisboa em termos de destino turístico, que eventualmente poderá ter começado com os primeiros investimentos ligados à própria Expo 98, que talvez tenha sido o momento em que Lisboa se conseguiu inscrever no mapa de uma maneira um bocadinho mais assertiva. A qualificação da nossa oferta hoteleira, todas as ideias que se foram somando na construção de uma estrutura muito complexa e que, no fundo, podemos considerar... E que ainda tem algum caminho para fazer, não é?
Naquilo que diz, no meu ponto de vista, a relação com o Rio foi uma dessas grandes transformações, não é? A acontecer em Lisboa. Como é que vê esta evolução da relação dos lisboetas com o Rio? Bem, é a relação normal que aconteceu em quase todas as cidades. No fundo, os territórios que estavam administrados em exclusivo pelo Porto eram territórios que tradicionalmente fariam parte da própria cidade, não é? Todas as cidades portuárias são cidades em que os espaços de contacto com a água começam por ser espaços promíscuos da atividade portuária e da atividade da cidade. É onde se concentra a atividade comercial, é onde se descarregam os bens, os mercados tradicionais de Lisboa eram todos à beira da água, não é? Antes do terremoto, as plantas de Lisboa mostram bem a quantidade de mercados que se estendiam desde o Campo das Cebolas, desde a Alfândega, até Santa Apolónia, numa sucessão de espaços até com nomes que deixavam perceber uma certa especialização dos tipos de mercadorias que se trocavam, o terreiro do trigo, por exemplo. Portanto, era aí que se concentrava a vida de Lisboa, não havia nenhuma segregação espacial entre as atividades portuárias e as atividades de logísticas e as atividades comerciais e a vida da cidade. Era tudo uma grande mistura, muito simpática, muito bonita. Depois, o aumento da especialização das atividades portuárias começou a exigir também uma exclusividade espacial, não é? no uso do território. E acabaram-se por separar completamente dois territórios. Um território que é uma infraestrutura, não é? Transformou-se numa infraestrutura de uso exclusivo, o Porto, não é? Onde as pessoas não entravam, não é? Por várias razões, porque as companhias de seguros não queriam, porque a segurança das pessoas o impedia. E depois a cidade, que não tinha nada a ver com o que se passava no Porto, estava separada por uma vedação, não é? Completamente. E é evidente que o aumento das exigências em termos de segurança, as dificuldades todas em fazer fluir o tráfego de mercadorias desde o Porto através de uma cidade que entretanto cresceu, fez com que esses espaços diretamente ligados ao centro das cidades se transformassem em espaços de muito reduzido interesse sob o ponto de vista da atividade portuária, que entretanto também cresceu, não é? Portanto, a atividade portuária precisou de mais espaço, precisou de áreas logísticas próximas, de conexões com as grandes infraestruturas de transporte imediatas, sem ter que andar a atravessar cidades com caminhões e coisas do género. Portanto, todas essas posições, a certa altura, deixaram de ser interessantes para os portos. E é evidente que a operação foi um pouco vista ao contrário, não é? Sem nunca se dizer que já não eram interessantes para os portos, apresentou-se como sendo uma reconquista de espaços pelas cidades, e nós vimos que em São Francisco, que em Southampton, que em Barcelona, a partir dos anos 80, 70, 80, todos esses espaços foram devolvidos à cidade como espaços às vezes mistos, às vezes completamente abandonados pela atividade portuária, e que se transformaram mais uma vez em espaços de vida da cidade, aí com toda a vontade acumulada de dezenas e dezenas de anos de voltar a tocar a água, de voltar a aproximar-nos da água, de voltarmos a estar perto da água, não é? Portanto, creio que essa operação foi muito importante, essa operação foi importantíssima, foi realmente só efetivada com as últimas resoluções sobre as questões de administração direta dos territórios, passar para a Câmara Municipal, e mudou efetivamente muito a maneira de viver e a maneira de atuar na cidade. Não tanto, eu creio que não tanto na Lisboa poente, em que toda a zona de Belém já era muito vivida assim, não é? Nós já vivíamos toda a zona desde a ponte sobre o Tejo até... Era uma zona que eu lembro miúda ir andar de patins para Belém. Exato, era uma zona que já estava perfeitamente aberta ao público, que correspondeu talvez à grande operação de reconquista de espaços industriais que foi tornada possível pelos acontecimentos ligados à Exposição do Mundo Português de 1940,
e com a remoção das indústrias que pareciam mal, as tais questões morais de que eu falava, e a substituição por uns ajardinamentos, o jardim, o parque do Caldeira Cabral em redor da Torre de Belém, que é também um dos sítios de Lisboa que eu adoro. E portanto, aí vivia-se muito. Mas na zona nascente da cidade, portanto, no lado lá do Terreiro do Paço, a coisa era completamente diferente. Ali não havia qualquer possibilidade de acesso, era tudo blindado. Exatamente. E era muito difícil de se perceber. E creio que a ideia de colocar a Expo naquela localização foi de facto genial, porque permitiu garantir que até a Expo qualquer coisa se faria mais tarde ou mais cedo. Não é? Marcou estrategicamente um território objetivo. Não é? E, portanto, todos os esforços que têm vindo a ser feitos de construir agora uma continuidade possível ou minimamente sugerida de espaço público desde o centro da cidade até a Expo, creio que são a resposta a essa inteligência, não é? De garantir o limite, de garantir o objetivo. E aí creio que está a funcionar. É evidente que somos uma cidade com recursos limitados, mais uma vez, creio eu, felizmente, mas que com o tempo, pouco a pouco, estamos a conseguir construir essa coerência, estamos a conseguir construir essa grande frente muito qualificada, agora com o terminal portuário e com todas as zonas de jardins que o envolvem, mas pedaço a pedaço, cada oportunidade tem vindo a ser utilizada para responder a uma ideia de cidade muito coerente. Creio que é isso que é interessante. E um dos exemplos é a própria Ribeira das Naus, não é? Que teve a vossa mão, o seu toque, e que é um dos sítios, um dos marcos da cidade, inclusive falava de toda a ligação, Terreiro do Paço, dos barcos, etc. E a história. O que é que o mais entusiasmou neste projeto? A Ribeira das Naus foi um projeto que foi feito a partir de uma aposta, foi feito por uma equipa com o João Gomes da Silva também, e foi muito engraçado, porque a aposta foi feita a partir de um momento em que eu fui passear para lá, antes ainda do projeto, e em que estavam a fazer uma obra a abrir a trincheira para a instalação do intersetor de esgoto da cidade. Portanto, uma grande infraestrutura que corta a cidade toda pela frente de água e que interseta todos os pequeninos esgotos mais ou menos duvidosos que continuavam a fazer emissões poluentes diretamente para o rio. É uma cidade muito antiga, portanto é evidente que há sempre surpresas em relação a isto, porque há esgoto de todas as idades e de todos os tipos, e casas que eventualmente os continuam ainda agora a utilizar. Portanto, a solução foi traçar esse grande intersetor que recolhe todo esse esgoto difuso e não cadastrado e que leva o efluente para a etar, neste caso de Alcântara. E então estavam a abrir a trincheira para essa infraestrutura, precisamente ali, a seguir ao Torreão, e a escavadora estava a retirar umas pedras enormes, com umas alvenarias muito bem aparelhadas, umas coisas muito bonitas, mas umas pedras mesmo muito grandes. E aquilo intrigou-me, e nós começámos a estudar plantas antigas e a perceber que aquelas pedras só podiam ser as pedras do molhe de uma das velhas docas dali da Ribeira das Naus. E começámos a fazer algum estudo cartográfico e a perceber que por baixo daquilo tudo, que tinha sido construído a partir dos anos 50, com a abertura da Avenida da Ribeira das Naus, portanto, com a instalação de uma estrada onde antes não havia estrada nenhuma, porque os acessos ao Terreiro do Paço eram todos feitos por trás, evidentemente, não havia nenhum acesso pela frente. Começámos a perceber que eventualmente poderia lá estar tudo.
mas não sabíamos e não tínhamos nem possibilidade de fazer sondagens, nem dinheiro para preparar, antes de mais nada, sondagens para a confirmação dessas pré-existências, nem tínhamos um plano B, ou seja, fizemos um projeto baseado na existência dessas pré-existências, portanto, na existência de todo um mundo que se revelaria quando nós retirássemos a camada superficial que tinha sido construída nos anos 50 para a construção da avenida. Tínhamos o projeto todo assente na relação com essas pré-existências, portanto, a recuperação da doca da Caldeirinha, a abertura da doca seca, que agora está visitável, toda uma relação com as pré-existências do sítio, mas não tínhamos a mais pequena pista sobre se efetivamente essas pré-existências estariam mesmo lá. Portanto, foi todo um grande suspense, não é? Até chegarmos ao momento em que começámos as escavações e em que realmente vimos que estava lá tudo. E, aliás, estava muito mais do que nós poderíamos supor, muito mais do que pudemos até revelar, porque não havia também meios para fazer a musealização de tudo aquilo que estava lá, e acabou por se fazer um levantamento arqueológico, uma proteção e um ressoterramento em muitas das situações, mas esse momento foi talvez um momento mais interessante, mais emocionante do projeto. Foi também muito interessante porque o projeto desenvolveu-se em duas frentes muito autónomas, porque enquanto que essa frente, que era feita com a delicadeza do pincel do arqueólogo, enquanto que ia eliminando as várias camadas de pó que durante dezenas e dezenas de anos se foram acumulando sobre esses vestígios maravilhosos, à frente, portanto, revelando aquilo que tinha sido a antiga linha de costa da cidade de Lisboa, desde das velhas docas medievais, portanto, desde o 400, e que tinham sido confirmadas ao longo dos tempos, não é? A Ribeira dos Naus é um sítio que se desenha sobre essas docas medievais e que mantém o seu desenho praticamente estável desde o século XVI até aos anos 50 do século XX portanto, recomeçávamos a perceber toda a estrutura e, paralelamente, a construção de uma nova linha de costa, portanto, da nova praia, não é? Da nova linha de costa, que propunha uma maneira de estar e uma maneira de nos relacionarmos com o rio, não só completamente diferente de todas as que se poderiam ter em Lisboa, porque não há nenhum sítio em Lisboa onde nós consigamos ter uma relação com a água daquele tipo, como estar na praia, não é? Portanto, é o único sítio, era a única oportunidade que nós tínhamos para isso, portanto, de reconstruir uma relação desse tipo entre a cidade histórica e o rio, porque em todo o resto há uma grande faixa infraestrutural que separa a cidade do rio, e ali era essa oportunidade. E, portanto, creio que a convivência entre o recordar dessa linha histórica da costa de Lisboa e a construção da costa do futuro, da linha de costa do futuro, não é? Dessa praia que seria o que as futuras relações dos lisboetas com o rio viriam a ser, e que neste momento já são, eram as grandes apostas, os grandes desafios, e aquilo que nos dava mais gozo ver aparecer enquanto o projeto era construído e era desenhado. E quais as novas narrativas que foram criadas com esta zona toda requalificada? O grande prazer de fazer projetos de espaço público, e fazer projetos de espaço público é uma coisa muito difícil, porque é um desafio que evidentemente tem sempre também as suas consequências negativas, há sempre pessoas para quem aquilo que nós fizemos é horrível e somos criticados e às vezes insultados em público ou através dos mídia, e somos muito frequentemente punidos e castigados publicamente por alguns atrevimentos, por algumas falhas, por alguns erros, por algumas ingenuidades. Acontece muitas vezes e, sobretudo, um espaço público nunca agrada a 100% dos seus utilizadores. Portanto, há sempre alguém que fica descontente com qualquer coisa, ou um nostálgico que não gostou que se apagasse qualquer sinal que eventualmente nós consideramos de menor importância em relação ao conjunto das coisas, ou pelo contrário,
o revolucionário que achava que os sinais que nós mantivemos são nostálgicos e que, pelo contrário, deveriam ser apagados. Portanto, é sempre impossível agradar a todos. Mas aquilo que, de facto, acaba por ser muito interessante é quando as sugestões de utilização, não é? Quando as maneiras de usar o espaço que nós sugerimos, às vezes de formas completamente abstratas e quase subliminares, correspondem realmente à construção de uma belíssima cumplicidade com as pessoas. Eu creio que esse é o belíssimo momento, quando nós imaginamos que as pessoas, por exemplo, na Ribeira das Naus, quando chegam à ponte, ao fim da ponte entre o Terreiro do Paço e a Ribeira das Naus, descem de cota e se aproximam da água para fazer aquele percurso a uma cota mais baixa ao longo de um patamar. E quando nós vemos que isso efetivamente acontece e que as pessoas fazem isso e que acabamos por antever, não é? Eu não sei se é antever ou se é o estabelecimento da sugestão, mas há ali uma comunicação que é muito engraçada, porque depois funciona a muitos anos de distância, não é? Sem sinais, sem setas, sem ser preciso coisa nenhuma, só porque o chão é ligeiramente mais suave ou porque há ali um convite feito com uma vista que é mais bonita e as pessoas efetivamente funcionam bem com isso e respondem a isso. E eu creio que esse é sempre o momento mais engraçado. Depois é muito engraçado ver os turistas que tentam tomar banho e que tentam usar aquilo como se efetivamente fosse uma praia e que tomam banhos de sol em biquíni e que saltam para dentro da água. Ao princípio as pessoas achavam aquilo escandaloso. Havia artigos nos jornais em que as pessoas consideravam quase um insulto que aquela praia pudesse ser utilizada como praia e que as pessoas andassem em fato de banho ali no meio da cidade. Nós que tínhamos proposto até pôr duches no meio do relevado do outro lado para que as pessoas pudessem estar a apanhar sol na praia, mas não podendo tomar banho, pudessem tomar banho num duche, achávamos que isso era bastante natural, mas estranhamente a cidade ao princípio não o recebeu assim. Agora creio que já se habitua um pouco mais à existência desse espaço onde as pessoas podem praticamente estar em fato de banho, mas ao princípio não foi fácil. É uma questão de habituação, não é? É, mas havia umas reações de facto muito chocadas e eu creio que as intervenções no espaço público também têm um bocadinho a ver com isso, não é? Neste nosso caso, aquilo que nós queríamos era precisamente continuar esse percurso de construção dessa grande liberdade, não é? Dessa tal grande liberdade da maneira de viver, que eu creio que fazia parte, pelo menos, da nossa estratégia de propor espaços públicos que sejam cada vez menos contidos na sua maneira de usar e cada vez mais capazes de acolher essa liberdade. Uma liberdade evidentemente educada, uma liberdade evidentemente feita, tomada e utilizada com a medida certa para não incomodar as outras pessoas, mas uma liberdade que pudesse efetivamente ter a ver com isso, com o facto de que se uma pessoa quisesse tirar a camisa e apanhar sol, pudesse fazê-lo sem se sentir demasiadamente olhada ou demasiadamente criticada por fazê-lo. E de resto era uma coisa que nós víamos acontecer em praticamente todas as cidades da Europa, não é? E que nos achávamos um bocadinho saloio que em Lisboa as pessoas continuassem a ter uma resistência tão grande a essa utilização dos parques e dos jardins e dos espaços públicos, quanto nós víamos, por exemplo, em todos os parques de Berlim ou de Nova Iorque, que os espaços públicos eram basicamente utilizados como praias. Mas não deixa de ser interessante como o espaço público pode ser um instrumento também de construção dessa transformação das maneiras de viver, não é? E das maneiras de aceitar. Exatamente, que acaba por toda a cidade e toda a população viver de uma forma diferente e ganhar muito com isso. João, em 2020, portanto, acabámos de sair do ano 2020,
Falou-se um pouco de arquitetura paisagista, muito por causa da morte também de Gonçalo Ribeiro Teles, que teve um papel único em Lisboa, mas mesmo com muita atenção mediática, a arquitetura paisagística muitas vezes pode ser vista como refém da arquitetura, não é? E o João usou uma expressão muito engraçada, uma espécie de acompanhamento verde, uma espécie de salada que se punha ao lado do prato principal. Portanto, como é que é esta relação aqui da arquitetura com a arquitetura paisagística? O que é que tem mudado nestes últimos anos? Eu faço esta pergunta precisamente por aquilo que diz, não é? Do impacto que isto pode ter na mudança da mentalidade e de uma cidade. Sim. Bem, os espaços públicos de Lisboa não foram todos projetados por arquitetos paisagistas. Muitos foram projetados por arquitetos paisagistas, como o Rossio, a maior parte das situações da frente ribeirinha, a Calçada da Ajuda, a zona da Torre de Belém, mas há outros espaços que são também desenhados por arquitetos, como por exemplo a Praça da Figueira, mas independentemente dessa questão disciplinar, aquilo que eu creio é que nós vivemos num momento em que as barreiras disciplinares se estão a diluir um pouco, e toda essa agressiva discussão que a certa altura existiu entre campos de trabalho, campos de atuação, talvez porque as pessoas achavam que havia grandes riscos de perda de áreas de trabalho, e houve assim um certo assanhar da defesa das fronteiras com uma grande agressividade. Eu creio que as pessoas estão muito mais tranquilas em relação a isso e que já perceberam que há espaço para todos e que há toda a possibilidade de diluir essas fronteiras e de trabalhar sobretudo com as fronteiras construídas através da competência, não é? Portanto, não propriamente através da ideia de que um tem uma carta de condução para pesados e outro tem uma carta de condução para ligeiros. E eu creio que neste momento o ambiente cultural está cada vez mais aberto a essa permeabilidade e a essa mistura. E vemos que inclusivamente isso se estende à inclusão de artistas, de designers, de músicos, de filósofos, de cientistas na construção de ideias para o espaço público da cidade. Coisa que eu creio que é muitíssimo interessante e que só pode contribuir para um resultado muito rico e muito bom. Em relação às questões, por exemplo, da didática, a relação entre a arquitetura e a arquitetura paisagista, creio que neste momento é uma relação também que se estabiliza e se harmoniza também em grande parte pela perda de interesse do público pelo objeto, não é? As pessoas estão um bocado fartas do objeto arquitetónico e estão um bocado fartas do protagonismo do objeto arquitetónico, estão muito mais interessadas em questões relacionadas com as grandes relações, com a paisagem, com o ambiente, com o espaço público, com a água, com o clima, com o vento, com o sol, com as outras comunidades que têm que dividir connosco o espaço onde vivemos. E creio que essa mudança cultural, de certa maneira, ajuda muito a que a arquitetura paisagista tenha um papel completamente diferente em relação à vida da cidade e à vida do país do que a que tinha, por exemplo, aqui há 20 anos ou há 25 anos. Mas ia-me dizer qualquer coisa. Não, eu achei especialmente interessante que nas suas palavras, onde dizia que a paisagem tem de maravilhoso, é precisamente essa característica de que uma pessoa faz alguma coisa e desaparece. Se não desaparece é porque aquilo que não é exatamente um trabalho de paisagem. E que de alguma forma já refletiu naquilo que nos disse aqui sobre a Ribeira das Naus e outros temas. Sim, desaparece, é digerido, é integrado, é transformado, é consumido, ou então é mantido porque consegue entrar, de certa forma, na tradição e no amor das pessoas, e então as pessoas curam esse aspecto físico concreto e tentam passá-lo de geração em geração. Mas mesmo assim é passado sempre transformado, mudado, modificado, porque a vida muda, porque as pessoas mudam, porque até o tamanho das pessoas muda, não é? Não é um...
E voltando a olhar para a cidade mais como um todo, além da requalificação da Ribeira das Naus, que projetos ou projeto mais gostou de participar na nossa cidade? Um projeto que me apaixonou completamente foi de facto o projeto da ETAR, da ETAR de Alcântara. Foi um projeto maravilhoso, feito com um grupo de pessoas fantástico. Eu trabalho muito com o ateliê de Aires Mateus e com o ateliê do Frederico Valsacina, e tivemos a oportunidade de colaborar os três, e foi de facto um momento muito, muito feliz. Gostei muito de fazer o Parque do Tejo, foi talvez um momento muito especial. Gostei muito de estar envolvido no processo da Expo 98, que foi um processo maravilhoso, que dominou a minha vida durante os anos 90 de uma forma tão importante e que determinou, evidentemente, também em termos profissionais, a diferença entre trabalhar a nível local, a nível nacional, e trabalhar a nível internacional. Foi, de certa forma, o parque que permitiu a nossa entrada nos concursos internacionais, que depois permitiram que o ateliê se estendesse por outros países e por outros mercados, e que abriu o caminho a outros concursos que entretanto ganhámos e que fez com que tivéssemos outros parques agora em Itália, na Suíça, e no Líbano, e em Marrocos e na Bélgica já construídos, o que de facto nos ajuda muito a perceber aquilo que há de constante em todos os espaços públicos de todas as cidades, e aquilo que, pelo contrário, é absolutamente essencial que seja ligado à especificidade de cada um dos sítios e ao caráter de cada um dos utilizadores e de cada um dos grupos de utilizadores. Eu creio que essa saída da dimensão nacional e contactarmos com mundos tão diferentes como o Brasil, a China, Angola, Moçambique, a Bélgica, a Suíça, o Líbano, a Arábia Saudita, o Montenegro, o Kosovo, a Albânia, e termos essas experiências contactando diretamente com a governance, com os governos locais, com as autoridades locais, com as populações, e nós tentamos sempre colocar-nos o mais perto possível das populações para tentar perceber o que são aqueles sítios, o que é que aqueles sítios são. Creio que isso tem sido o grande elemento enriquecedor daquilo de nós enquanto equipa, de nós enquanto ateliê, de mim pessoalmente, e de facto tem sido o grande ingrediente da construção de nós próprios, não é? Tem sido a grande... E devemos isso à Expo, devemos isso ao Parque do Tejo, devemos isso a essa possibilidade de repente estarmos envolvidos na construção de um projeto que tinha uma visibilidade internacional. E é muito fácil esquecer, não é? É muito fácil esquecer a transformação gigantesca que foi toda aquela zona, quando sendo já normal, não é? Faz parte de nós, faz parte da nossa cidade. E para alguém que tem esta experiência mundial, e esta experiência como arquiteta em diversos projetos, uma série de cidades, para onde é que caminhamos neste momento? Para onde é que Lisboa poderá caminhar? Ou seja, o que é que deverá ou poderá acontecer nos próximos anos na nossa cidade? Eu creio que, bem, agora o que vivemos neste momento aterroriza qualquer um e pode justificar o nascimento de sentimentos muito pessimistas. Mas eu creio que isto é passageiro, que será qualquer coisa que seremos capazes de ultrapassar a muito breve trecho, espero, e com consequências menores para a maneira de viver da nossa comunidade. E creio que a cidade também aprendeu com isto. Aprendeu, por exemplo, a dar valor àquilo que tinha e que arrogantemente começava já a senobar quando descíamos à baixa e começávamos a ficar muito irritados porque aquilo estava cheio de turistas, e percebemos o valor que eles têm, não só em termos de dinheiro, mas em termos de vida, de efervescência, de oportunidades, de contactos, de conversa, de troca de impressões, de troca de ideias.
E, portanto, começamos a dar valor, se calhar, um bocadinho diferente àquilo que tínhamos e que já estávamos a desprezar. Por outro lado, estamos também a aprender a retirar o essencial das coisas, não é? Portanto, e a concentrarmos efetivamente no que é essencial. Creio que a cidade tem a sua estratégia lançada, por exemplo, a sua estratégia de mobilidade, que está traçada e parece-me muito bem traçada. Creio que as opções que se desenham para o futuro imediato permitirão transformar a cidade em direções muito interessantes, com o envolvimento de zonas que neste momento estão quase esquecidas. O envolvimento dessas zonas na construção de uma ideia de centro mais complexo, mais diversa e mais interessante e maior. Creio que a cidade vai estender a sua estratégia de qualificação do espaço público para zonas que neste momento são quase impensáveis, não é? Estou a falar, por exemplo, de toda a zona de Marvila, onde os investimentos que se prevêem, por exemplo, para o novo parque da Quinta de Marquês de Abrantes e para as transformações na rede de transportes, transformando linhas ferroviárias que neste momento são passagens, são pura e simplesmente cortes na estrutura da cidade, porque são passagens de linhas que servem territórios mais vastos, sem ter qualquer relação com o território local, passam a ser, quando passarem a ser essas linhas peças da rede de mobilidade local e, portanto, redes de transporte metropolitano, evidentemente essas zonas vão se transformar, porque no fundo todas essas zonas têm-se mantido nas situações em que estão, Marvila, Chelas, Poço do Bispo, fundamentalmente por razões de isolamento, por razões em primeiro lugar de isolamento físico, de isolamento relacionado com a acessibilidade direta, mas também de isolamento por preconceito, não é? Porque o preconceito talvez seja o instrumento de isolamento mais terrível e mais agressivo que se possa ter, e essas zonas sofreram muito com isso. E creio que o esforço da cidade, da estratégia da cidade de quebrar essas barreiras e de integrar esses espaços na cidade, efetivamente na cidade, enquanto território contínuo, enquanto território permeável e enquanto território igualitário, é a grande aposta e é o futuro imediato da cidade. E creio que será muito agradável ver isso, não é? Muito agradável ver uma cidade que caminha no sentido da igualdade entre as maneiras de viver, da integração dos grupos que até agora têm sido mais maltratados e da construção de plataformas para que essa integração seja durável, não seja só uma bandeira de papel que se desfralda para uma eleição e que depois se queima ou se deixa dissolver na água, mas que seja efetivamente qualquer coisa que conquiste o futuro. Sem dúvida que é muito importante todo esse tema que fala e a ligação ali daquela zona, porque tem ali um corte com aquele comboio, não é? Que pouco é usado a nível local, como diz, mas de facto sentimos que há um trabalho enorme a ser feito, inclusive que já esteve aqui connosco no Pode Entrar o José Manuel Viegas, especialista do tema de transportes, que há um trabalho incrível e nomeadamente pela expansão de Lisboa nas últimas dezenas de anos, em que foi toda uma construção repentina nos arredores, não é? E não houve um pensamento de transporte, ainda hoje em dia não há. Portanto, há um trabalho enorme a ser feito aí e que é um desafio grande e que eu gostava muito também que fosse pensado. Mas, portanto, como é que imagina a sua Lisboa daqui a 10 anos? Melhor. Imagina a minha Lisboa melhor. Imagina a minha Lisboa mais íntegra, com menos zonas escuras, com menos pobreza, com uma relação mais livre entre as pessoas,
E creio que muito disso se deve à conquista dessas zonas, à transformação dessas zonas, sem ser através de processos como é que é dizer, de substituição da população. Não é? Eu creio que isso é o que está a acontecer, é muito bonito porque está a ser feito sem envolver esse género de processo. São as populações que sempre viveram nestes sítios que estão a ser capazes de promover essa transformação e que estão a ser os protagonistas da construção dessas plataformas de contacto e dessas plataformas de ligação. E, evidentemente, a cidade toda está a aderir de uma maneira muito espontânea e muito aberta, fruto, talvez, da construção dessa maneira de viver mais livre que se conseguiu fazer nos últimos anos. Eu creio que se as populações das zonas de Marvila e Chelas tentassem fazer o que estão a fazer neste momento, tentassem fazê-lo há 30 anos, evidentemente que o resultado não seria nenhum. Porque a cidade estava blindada a qualquer iniciativa que pudesse ter origem nessas zonas. Portanto, são esforços que se podem fazer, mas que se têm que fazer nos momentos em que a cidade está efetivamente preparada e pronta e despida dos preconceitos que faziam com que essas condições de isolamento existissem. E eu creio que neste momento isso está pronto, não é? E que só podemos esperar o melhor para os anos que estão para vir. E se pudesse estalar os dedos, escolher uma zona e dizer, João, para si e para o seu ateliê, há uma zona de Lisboa que pode escolher e vai requalificar e fazer um projeto, o que é que escolhia? Neste momento, o Casal Ventoso, a encosta toda de Lisboa sobre o Val de Alcântara, que está a ser requalificada através da iniciativa privada, de uma maneira muito pontual, muito isolada, mas que não está ainda a receber uma lógica sistémica, uma lógica estratégica. Está a acontecer a requalificação da Maria Pia e quando lá passamos vemos que mês após mês os edifícios estão transformados e que há aí sim, com uma certa transformação da população, mas não conseguimos entender uma estratégia muito consistente nesse processo de transformação. E, portanto, seria aí. Eu levaria o meu ateliê para aí e investiria claramente aí, porque creio que é onde há mais espaço de transformação. Giro, muito interessante, muito interessante. João, já aqui em jeito de terminar a nossa conversa, queria lhe perguntar se há aqui mais algum tema, antes de lhe perguntar sobre o projeto, gostava de falar, gostava de chamar a atenção, que eu não tenha questionado hoje. Não, creio que foi um passeio por Lisboa muito, muito completo. Muito obrigado. Então, e diga-nos, que projeto é que nos trouxe hoje? Eu gostava de vos falar precisamente da Quinta do Marquês de Abrantes e do parque do Parque Urbano da Quinta do Marquês de Abrantes. É um projeto que foi lançado pela CERU, portanto pela Câmara de Lisboa, para uma vasta zona, precisamente ao longo do caminho de ferro em Marvila, e com o objetivo não só de requalificar toda essa zona, mas de responder às transformações que a estação de Marvila irá ter quando se transformar precisamente numa peça de conexão metropolitana. Eu creio que será um projeto que vale a pena conhecer. É um sítio que vale a pena conhecer. O projeto é um projeto do nosso ateliê que teve a sorte de o ganhar num concurso que foi promovido precisamente durante os meses de confinamento, e é um projeto interessante porque trabalha com o tempo e trabalha com a própria transformação do espaço, porque a zona do parque vai ter que receber o aumento de dimensão das plataformas ferroviárias ao longo do tempo, e portanto é um parque que vai perder peças, que vai perder áreas, que vai perder superfície. O projeto teve que se adaptar à previsão dessa transformação, mas aquilo que eu creio que é interessante e que seria interessante fazer seria acompanhar este processo e conhecer o sítio. O processo vai ser muito rápido, porque o projeto é muito simples.
e creio que vai ser muito radical na transformação do sítio. Portanto, o que eu convidava as pessoas era a conhecerem o sítio agora, como ele está, e provavelmente a construírem uma espécie de leitura ao longo do tempo dessa transformação, para precisamente não termos apenas a visão das coisas que vão acontecendo, mas conseguirmos ligá-las a uma ideia de transformação, e, portanto, a uma ideia de dinâmica, e construindo ao mesmo tempo a memória daquilo que fica do lado de lá dessa transformação. Que giro. Vou também explorar um pouco mais e conhecer aqui mais este projeto. João, gostei muito de o ter aqui. Gostei muito de falar um pouco consigo sobre estes projetos e a visão de Lisboa. E vemo-nos por aí então. Com certeza. Até uma próxima. Visitemos juntos ali a zona da Parque do Martim. Pois é, vamos combinar e vamos lá conhecer essa zona para depois no futuro perceber as alterações e perceber como é que aconteceu. Mas entusiasma-me imenso perceber que há pessoas interessantes e envolvidas nesta reconstrução, revivência da nossa cidade, para que possamos ter uma cidade cada vez melhor. Está bem? Obrigada, João. Vamos por aí. Obrigado.